Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais uma live, episódio de número 33 do nosso Café com Desbloqueio. Sejam todos bem-vindos. É muito bom podermos estarmos juntos, podemos compartilhar verdades, chaves, princípios que têm o poder de transformar completamente a sua vida. Nesses dias, nós estamos falando sobre os segredos para uma vida abundante. Os segredos para uma vida abundante. Esse é o episódio de número 7. Episódio 7. Episódio de número 7 da nossa jornada. E está sendo uma benção. Nós vamos com essa série até sexta-feira. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Inclusive hoje, nosso assunto ele é muito forte. Hoje nós vamos falar sobre cumprindo os princípios. Eu quero passar para você aqui 3 princípios indispensáveis para você viver uma vida abundante. Se você quer viver uma vida abundante, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa aprender a viver sobre princípios. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, bora compartilhar? Bora pegar esse link e compartilhar com as pessoas aqui agora. Peguei aqui, ó. Vamos mandar aqui. Compartilhando aqui. Estamos ao vivo. Muito bem. Compartilharam aqui. Compartilhe você aí também. E não esqueça de apertar o like. Aperta o like aí, porque quando você aperta o like, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. O algoritmo entrega para mais pessoas. Fechou? Vamos nessa, vamos ao que interessa. Esse papo chato, você já sabe, todo dia eu tenho que falar ele, mas vamos ao que interessa. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre cumprir princípios. Caderninho na mão, caneta na mão, vamos nessa. Episódio 33, cumprindo princípios. Vamos começar do começo? O que são princípios? O que são princípios? São chaves que potencializam o sucesso da nossa vida na Terra. O que são princípios? Princípios são chaves que potencializam a nossa vida aqui na Terra. Se nós queremos viver uma vida de governo aqui, se nós queremos viver uma vida de sucesso aqui, nós precisamos entender sobre os princípios. Os princípios são essas chaves, são esses códigos, são esses hacks que nos possibilitam viver uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida que vai além das nossas limitações, que vai além das nossas circunstâncias, mas que tem a ver com o nosso real potencial. Sem viver os princípios, você nunca vai viver uma vida extraordinária. Não interessa a sua religião, não interessa a sua crença, não interessa onde você mora, a sua condição social, isso não importa. Se você cumpre princípios, você está potencializando a sua vida, você está caminhando rumo ao sucesso. Não interessa. O que você precisa entender é isso. Os princípios são chaves que potencializam o sucesso da nossa vida aqui na Terra. E ponto. Agora, como identificar os princípios? É isso que nós precisamos entender. Como identificar os princípios? A primeira coisa que você precisa entender é que todo princípio, ele é eterno. Todo princípio, ele é eterno. Ou, para a gente mudar essa conotação aqui, vamos colocar atemporal, é melhor.
Todo princípio é atemporal. O que significa? Significa que um princípio, para ser validado como princípio, ele precisa ter validade no ontem, no hoje e no amanhã, ou seja, ele é atemporal. Então, há 10 anos atrás era princípio, hoje é princípio e daqui 10 anos será princípio. Então, ele é atemporal, ele não muda de acordo com o tempo. Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que é mutável é regra. E regra não é princípio. Por exemplo, vamos lá. Não roubar é uma regra? É uma regra? Sim ou não? Agora, o entendimento de que tirar algo do outro é errado é um princípio. Não roubar é uma regra. Tanto é uma regra que existe punições para quem não cumpre essas regras. Agora, cuidar da própria vida e respeitar o limite dos outros, a propriedade dos outros, aquilo que é do outro, é um princípio. E isso não existe, por exemplo, no mundo do crime, as pessoas roubam, elas cometem crime, mas elas não aceitam que o princípio da individualidade, daquilo que é meu, que é seu, ser quebrado. Então, não roubar é uma regra. Agora, o princípio de você cuidar do que é seu e eu cuidar do que é meu, ele é atemporal, ele é um princípio. Isso é válido há 10 anos atrás, com lei ou sem lei, com legislação ou sem legislação, ou vai ser daqui 10 anos a mesma coisa. Então, o que é um princípio? O princípio é aquilo que é atemporal. Passa pelo passado, passa pelo presente, passa pelo futuro. Não interessa se pode ou não pode. Princípio está acima da lei. Vamos escrever isso aí? Princípio é maior do que lei. Princípio é maior do que lei. Por quê? Porque leis mudam, regras mudam, mas princípio permanece. Princípio é atemporal. Segunda coisa sobre um princípio. Segunda coisa sobre um princípio. Se algo é um princípio, ele é universal. O que significa ser universal? Vale em todo lugar. Vale em todo lugar. Por exemplo, não mentir é uma regra. Você não pode mentir. Isso é uma regra. Agora, falar a verdade é um princípio. Então, tem momentos na nossa vida, por exemplo, que nós somos levados a mentir. Sim ou não? Ah, fala que eu não estou aqui. Isso é uma mentira. Ah, fala que eu não posso atender agora. Isso é uma mentira. Só que falar a verdade é um princípio. E não importa se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se eu estou no Brasil, se eu estou na igreja, se eu estou no tráfico, se eu estou na Irlanda, se eu estou na Suíça, não interessa. Falar a verdade é um princípio. Falar a verdade é um princípio. Por mais que eu diga, eu não estou aqui, eu sei que aquilo é errado, porque falar a verdade é um princípio. Ninguém precisa falar para mim que eu estou mentindo. Eu sei que eu estou quebrando um princípio, o princípio da verdade. Então, uma regra, por exemplo, uma lei, ela depende do território. Por exemplo, tem leis, tem regras na sua casa que não servem para a minha. Tem regras na minha casa que não servem para a sua. Agora, princípios familiares, é independente da sua casa, da minha casa, da outra casa, de uma nação, de outra nação, princípio é o mesmo. Não muda. Posso estar aqui, posso estar no Japão, é universal. Por exemplo, regras denominacionais, falando de igreja. Regras denominacionais servem para a sua denominação. Não são princípios. As pessoas adotam as ideologias
as doutrinas partidárias denominacionais como se fossem verdades bíblicas. Não são. O que está na palavra é bíblico, é princípio, é eterno, é atemporal, é universal. Agora, regras humanas, não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar cabelo, não pode usar saia, não pode usar bigode, não pode usar barba, não pode isso, não pode aquilo. Isso são regras. São regras e não princípios, que servem na denominação A, mas não servem na denominação B, que é regra, é inacessível dentro de uma denominação, e na outra é algo fútil. Agora, princípio de ser igreja é universal. Por exemplo, o que a Bíblia diz? Todo aquele que professa que Jesus é o Senhor, que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou dentre os mortos, esse sim faz parte da igreja. Então, sobre salvação, se a igreja que você congrega, se o pastor que você está aliançado prega sobre Jesus ser a única fonte de salvação, ele está cumprindo um princípio. Agora, as demais coisas são regras denominacionais. Está conseguindo entender a diferença entre o que é princípio e o que é regra? Está conseguindo entender? Terceira coisa. O que é um princípio? Um princípio gera recompensa. Princípios geram recompensa. Existe uma grande confusão a respeito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos os mandamentos de Deus, que as pessoas acham que são 10, né? Não são 10, são 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são a espinha dorsal de toda a lei de Moisés. Ali é o resumo de toda a lei, mas a lei, elas são 613 mandamentos. A lei, ela é princípio ou ela é regra? O que você acha? Escreve aqui nos comentários aqui, coloca aqui no chat aqui. A lei, ela é princípio ou ela é regra? Escreve aí. A lei do Antigo Testamento são princípios ou são regras? Tem gente que vai dizer que são princípios. Que são princípios de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Bom, vamos lá. A temporalidade. A lei é atemporal? No sentido de que ela funcionou no passado, ela funciona hoje e vai funcionar para sempre? Se você pegar os 10 mandamentos, bom, não mentir, funciona ontem, funciona hoje, vai funcionar amanhã. Não adulterar, funciona hoje, funciona amanhã, funciona ontem, vai funcionar para sempre. Só que você precisa entender o seguinte, a lei não são os 10 mandamentos. A lei são 613 regras. A lei não é princípio. A lei são regras. A lei não é atemporal. A lei não é universal. A lei foi dada para os judeus. Talvez você não entenda isso. Os mandamentos não foi dado a nós. Os mandamentos foram dados aos judeus, um povo específico de uma cultura específica. Não é universal. Não é universal. Se não é universal, não é princípio. Agora, dentro das regras da lei, dentro dos mandamentos da lei, existem sim princípios. Por exemplo, não mentir é uma regra, mas falar a verdade é um princípio. Não adulterar é uma regra. Casamento é princípio. Idolatria, não adorar outros deuses, é uma regra. Ter conexão com Deus é um princípio.
Então, dentro dos mandamentos da lei, por exemplo, um dos mandamentos da lei é guardar o sábado. Guardar o sábado é uma regra. Descansar em Deus, aproveitar, desfrutar de Deus e da vida é um princípio. Princípio do desfrute. Um outro mandamento da lei, por exemplo, a lei fala sobre os sacerdotes, por exemplo. O sacerdote, lá no estilo mosaico, é uma regra, é uma lei, mas o princípio de autoridade é eterno, é atemporal, é universal. Todos nós, em qualquer cultura, em qualquer lugar, precisamos de uma autoridade espiritual. Então, dentro da lei, nós temos os princípios, mas a lei não é um princípio, a lei é uma regra. Por isso que as pessoas se frustram, porque elas querem viver a lei do Antigo Testamento. Não, procure princípios, não regras. Ah, na sua igreja tem doutrina? Não, a minha igreja tem princípios. Doutrinas são regras humanas, são temporais, ou seja, com o tempo elas vão mudando, e são locais, não são universais. Depende de comunidade para comunidade, depende de pessoas para pessoas. Por exemplo, uma denominação lá no interior, ela é a mesma denominação em placa daquela que está lá na capital. Mas eu garanto para você que as realidades são completamente diferentes, as regras são completamente diferentes. A denominação é a mesma, mas os princípios mudam por causa da localidade. Princípio não, as regras. As regras mudam por causa da geografia, por causa da realidade das pessoas. Então, por que se importar em estabelecer regras se eu posso levar as pessoas a viver a princípios? É simples, porque regras gera controle, princípio gera liberdade. É muito mais fácil você travar as pessoas, você regrar as pessoas, do que você ensiná-las. Eu falo isso porque eu sei o quanto é isso na prática. É muito difícil você levar as pessoas a entender uma vida por princípios. Por quê? Porque é muito mais fácil você dizer o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Cara, isso é tão fútil. Isso é tão baixo. O que Deus tem para nós é uma vida de liberdade, uma vida de princípios. E por quê? Porque todo princípio gera recompensa. O que são princípios? Chaves que potencializam o sucesso da nossa vida aqui na Terra. Ou seja, cada princípio cumprido gera uma recompensa. E para que essa recompensa? Para você ter sucesso na vida. Então, quando você cumpre o princípio do casamento, você está destravando um sucesso na sua vida que você não vai ter se você não cumprir esse princípio. Por exemplo, Gênesis 1:28, a Bíblia diz que Deus abençoou a família para multiplicarem, serem férteis e avançarem horizontalmente na terra, conquistando territórios. Essa bênção está dentro do princípio da família. Sem a família, sem o princípio da família, você não acessa essa bênção. Por exemplo, uma outra benção, outro princípio, o princípio da unidade. Gênesis 11 vai dizer que dentro da unidade existe a impossibilidade. Onde houver unidade, haverá impossibilidade, ou seja, não haverá impossibilidade, aliás. Você vai fazer o que você quiser. Ou seja, Jesus lá na frente vai dizer isso, né? Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, em unidade, ali eu estarei presente. Então, dentro da unidade, existe o poder para fazer o impossível. Então, cada princípio gera uma recompensa para potencializar a sua vida aqui na Terra. E as regras? As regras são limitadores. Preste atenção nisso aqui. Regra limita, princípio potencializa. Não, vamos anotar que essa vai ser a nossa frase de hoje. Regras limitam, princípios potencializam.
Essa vai ser a nossa frase de hoje. Daqui a pouquinho eu vou postar a frase lá no meu Instagram e eu quero te pedir para você ir lá comentar, você deixar um foguinho lá, você fazer alguma coisa para a gente começar a enganjar aqui na nossa comunidade. Semana passada nós tivemos um ataque nas nossas redes sociais. Eu não quero falar sobre isso não, porque eu não quero vitimizar. Mas nós sofremos um ataque nas nossas redes sociais, no meu perfil. E quem sabe um dia eu falo com você sobre isso. Então eu preciso do seu engajamento, tá? Eu vou postar daqui a pouquinho lá, terminando aqui eu vou postar lá, você vai lá, comenta, compartilha, posta nos seus stories, ajuda a gente a engajar lá, porque a mensagem que a gente carrega é muito forte e isso está incomodando algumas pessoas e nós estamos sofrendo retaliações por causa disso, mas nós não vamos parar, tá bom? Então preste atenção, regras limitam, princípios potencializam. As regras falam do que você não pode fazer. Os princípios falam daquilo que você deve fazer. Para quê? Para que você tenha uma vida de sucesso. Essa é a importância dos princípios. Agora, uma pergunta. Todo princípio é bíblico? Todo princípio é bíblico? Eu vou dizer para você, não. Não é todo princípio que é bíblico. Mas a Bíblia é um livro de princípios. Nem todo princípio é bíblico. Nem todo princípio você vai encontrar na Bíblia. Mas todo princípio, ele tem um fundamento. Potencializar a sua vida aqui na Terra. Potencializar a sua vida aqui na Terra. Então, tem coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Tem gente que fala assim, onde está escrito isso na Bíblia? Tem coisa que você não vai encontrar. Não vai encontrar. Por exemplo, você não vai encontrar a Bíblia falando para você exercitar, fazer exercício, fazer academia. Você não vai ver a Bíblia mandando você fazer natação, praticar esportes. Mas a Bíblia vai dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E que você precisa cuidar dele. Então existe um princípio ali de cuidar do corpo. Então não é princípio praticar esporte, mas cuidar do corpo é. Então, às vezes, você não vai encontrar claramente os princípios na palavra, na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro de princípios. Existem muitas regras na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, você vai encontrar muitas regras de comportamentos. Mas essas regras, elas são temporais? Não. Foi para um tempo específico. Essas regras são universais? Não. Era para um povo específico. Essas regras geraram recompensas? Não, mas permitiram que o povo sobrevivesse numa fase. Então, existem muitas regras na Bíblia. Muitas. Regras de alimentação que eram necessárias para a realidade e que não são atemporais. Regras de comportamento que eram necessárias, mas que não são atemporais. De relacionamentos que eram necessárias, mas que não são atemporais. Então você precisa olhar para as Escrituras e saber distinguir aquilo que é regra, aquilo que é princípio. Por quê? Porque não entender sobre isso traz uma interpretação errada e criam as seitas que existem hoje. Existem mais de 6.000 religiões na Bíblia. Mais de 6.000 religiões, aliás, que usam a Bíblia como base. Existem mais de 6.000 religiões que usam a Bíblia como base. O que explica isso? Falta de conhecimento. Interpretação errada. Por exemplo, existe um texto de Paulo onde ele fala sobre o véu, onde a mulher deve usar o véu. É uma regra temporal, por um tempo, porque ela tinha um tempo para ser cumprida, uma regra local, porque era para um povo específico, e não tinha recompensa, pelo contrário, era limitante. Então não é um princípio. Só que alguém leu e pegou isso como um princípio e criou uma religião em cima desse princípio. Mas não é um princípio, é uma regra. Quando Paulo fala sobre o véu na cabeça,
ele está falando sobre algo que era necessário para uma comunidade, para um tempo, e que limitaria algumas coisas, que preveniria o povo de algumas coisas. Não é um princípio. Entende? Por que nós precisamos entender essa diferença entre o que é princípio, o que é eterno, o que é um princípio, o que é uma regra? O que é um princípio? Aquilo que é atemporal, aquilo que é universal e que gera recompensas. O que é uma regra? Aquilo que é passageiro, aquilo que é local, depende da localidade, da cultura, da idade, da pessoa, do gênero, depende. E também é aquilo que limita, previne. Só isso. Se você entender esses 3 pontos, você vai viver uma vida onde você vai abrir mão das regras e vai começar a viver sobre os princípios. E sabe o que é mais interessante? Vamos ler aqui só um texto aqui para a gente caminhar para o final. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aí? Tá ficando claro? Gálatas, capítulo 5, aliás. Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Esses 9 pontos que Paulo trouxe aqui são chaves, são princípios que o Espírito Santo vem trazendo a nós para nos levar a uma qualidade de vida. E Paulo diz o seguinte: se você viver sobre esses princípios, você não precisa de lei. Você não precisa de regra. As regras são importantes? Sim. Sem regra, o ser humano vive numa desordem, vive no caos, parecendo um monte de macaco solto no meio do mato. Mas, se eu cresço, se eu amadureço, se eu subo de nível e começo a viver sobre princípios, eu não preciso mais ser dominado por regras, porque uma vida de princípios gera liberdade, e essa liberdade vai me levar a viver uma vida de maior qualidade. Ou seja, eu não preciso ficar preocupado com regras, porque aquilo que é prejudicial para mim, para minha família e para o outro, eu não vou fazer, porque eu estou debaixo do princípio. Então preste atenção, contra essas coisas não há lei. Contra princípios não há lei. Então se eu decido viver sobre regras, eu sempre vou viver o que pode, o que não pode. Ah, é pecado fazer isso? É pecado? É certo? Deus gosta? Deus não gosta? Gente, isso é imaturidade. O Evangelho não é sobre um livro de regras para ser seguido, é sobre viver uma vida com Deus. É sobre cumprir princípios. Inclusive, aqui entra uma segunda pergunta. Cumprir princípios gera salvação? Se eu cumprir todos os princípios, eu vou ser salvo? Tem gente ensinando isso por aí. Tem coach, tem pastores, pregadores, ensinando sobre isso. Que se eu quiser ser salvo, eu preciso cumprir princípios bíblicos e tudo mais. Isso é mentira. Salvação não é um princípio, salvação é um presente. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então, cumprir princípio não gera salvação, mas cumprir princípio potencializa o sucesso da minha vida aqui na Terra. Eu não sou salvo pelos princípios que eu cumpro, eu sou salvo pela minha fé em Cristo. Por isso que tem muita gente que não é salvo, vai para o inferno, mas que vai prosperar na Terra. Porque cumpre os princípios. Por exemplo, 3 princípios que eu falei que ia passar para você. Primeiro princípio, generosidade. Generosidade é um princípio. Ele é atemporal, ele é universal e ele gera recompensa.
Por que que ele é atemporal? Porque funcionou ontem, funciona hoje, vai funcionar amanhã. Por que que ele é universal? Porque eu aqui no Brasil, ou quem está lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na China, no Irã, em Israel, em qualquer lugar, a generosidade funciona. Agora, qual é a recompensa da generosidade? Prosperidade. A palavra diz o seguinte: a alma generosa prosperará. Ou seja, se eu cumpro o princípio da generosidade, a prosperidade é inevitável. Então, se eu sou salvo ou não, não vai mudar o fato. Se eu cumprir o princípio, vai dar certo. Só que as pessoas, elas acham que cumprir princípios, viver uma vida de princípios, tem a ver com relacionamento com Deus. Não tem. A aliança com Deus é por meio do sacrifício de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. É isso que gera salvação. É isso que gera conexão com Deus. Princípio não tem nada a ver com intimidade com Deus. Tem gente que é boa de princípio e vai pro inferno. Você tá pegando o que eu tô te falando aqui ou não? Então não confunda as coisas. Princípios não geram salvação. Princípios são chaves que potencializam o seu sucesso aqui na Terra. Então generosidade é um princípio. Outro princípio que você não pode tirar da sua vida: o princípio da autorresponsabilidade. Você ser responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões, pela sua vida. Fazer aquilo que precisa ser feito. É atemporal, funcionou ontem, funciona hoje, vai funcionar amanhã. É universal, qualquer um que cuidar da sua própria vida, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer regime, vai prosperar, vai crescer, vai avançar. E terceiro, gera recompensa. Uma pessoa autorresponsável, ela vai alcançar lugares que uma pessoa irresponsável, uma pessoa que gera desculpa, que dá desculpa, uma pessoa que não toma decisões, nunca vai chegar. Muda fato de relacionamento com Deus ou não? Não muda. Por isso que o primeiro dia dessa série, nós falamos sobre conexão com Deus. É a base. Agora, isso aqui, cumprir princípios, não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Princípios são atemporais e universais. Se você é salvo ou não, se você é de Deus ou é do diabo, o problema é seu. O princípio está aí para ser cumprido. Então, o primeiro princípio, se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, você precisa cumprir. Primeiro, generosidade. Segundo, autorresponsabilidade. Terceiro, aí aqui já é dentro da palavra de Deus, dependência de Deus. Ser dependente de Deus é um princípio. É um princípio. Deus nos criou para depender dele. Depender da sua graça, do seu poder, da sua ação, da sua provisão, da sua bênção. É atemporal, porque isso funciona desde o Éden. E vai funcionar por toda a eternidade. Segundo, é universal, porque eu posso depender de Deus aqui, você pode depender de Deus aí. Quem está lá na Coreia do Norte está dependendo de Deus. Quem está na China está dependendo de Deus. Quem está em Israel está dependendo de Deus. Quem está na Argentina está dependendo de Deus. É universal e gera recompensa. Qual é a recompensa de eu ser dependente de Deus? De eu cumprir o princípio da dependência de Deus? É eu viver uma vida abundante. A palavra de Deus diz em Isaías que desde a antiguidade nunca se viu, jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele confia. Essa palavra confiança é dependência. Deus trabalha em favor daqueles que dependem dele. Então, esses 3 princípios não podem faltar na sua vida. Se você quer viver uma vida abundante, você precisa ser generoso, você precisa ser autorresponsável e você precisa depender de Deus.
São 3 princípios. Se você cumprir esses princípios, você vai viver uma vida abundante. Mas lembre-se, princípio não leva ninguém para o céu e nem tira ninguém do inferno. Você precisa entender isso. Não caia em conversa de coach, não caia em conversa de pastor de internet, não caia em conversa desse povo. Princípio não salva, mas os princípios são chaves que potencializam o sucesso da sua vida aqui na Terra. Fechou? Vou postar lá no Instagram, essa frase de hoje. Regras limitam, princípios potencializam. Quero pedir para você ir lá, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar nos seus stories, marcando eu lá, tá? Eu preciso que você me ajude, porque nós sofremos um ataque aí nas nossas redes sociais, nós estamos recomeçando do zero nas redes sociais, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Não posso dar mais detalhes do que isso, mas eu preciso que você me ajude, tá bom? Vamos fazer isso pelo nosso projeto juntos aqui, fechou? E se você não está na nossa comunidade, gente, todo dia eu estou falando isso para vocês aqui, entra na nossa comunidade, o QR Code está aqui na tela para você, tem o link na descrição, entra na nossa comunidade. Isso é indispensável. Se você quer ajudar o nosso canal, se você quer ajudar a nossa mensagem a ser propagada, entre na nossa comunidade, tá? Nós vamos repaginar a nossa comunidade, tá vindo coisa boa por aí e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês demais, tá bom? Então, faça parte de vocês que eu tô fazendo a minha aqui, tô dando o meu melhor para dar o melhor para vocês também. Fechou? Vamos orar pra gente encerrar? Hoje a gente foi longe, hein, menino? Tá doido? Mas foi boa a aula, né? Eu curti. Eu anotei, tá aqui, ó. Vamos orar? Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, Jesus. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Pai, nessa manhã nós acessamos essas chaves. Obrigado por esse conhecimento, Senhor. Obrigado por podermos conhecer que a maioria das pessoas não conhece. Livra-nos de vivermos uma vida sobre regras. Conduza-nos a uma vida por princípios. Os princípios nos conduzem a uma vida de sucesso. Os princípios nos conduzem a uma vida de prosperidade, de paz. E é essa a vida que o Senhor tem para nós. Regras nos limitam, mas os princípios potencializam a nossa vida. Que toda regra humana, que toda regra possa tirar, possa sair, desocupar o espaço da nossa vida. Nós não fomos feitos para ser presos às regras. Mas nós fomos criados, chamados em Cristo para a liberdade, para uma vida de princípios. E contra essas coisas não há lei. Possamos entender e viver isso. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Maravilha! Vambora, né? Curtiu? Curtiu a nossa aula de hoje?
Bom demais. Vou postar agora lá no Instagram lá. Você me ajuda aí? Você me ajuda? Você me ajuda? Comenta lá, compartilha lá. Bora mostrar que nós estamos juntos aí nessa jornada aí, tá bom? Tô indo embora, amanhã estamos de volta para mais uma aula, episódio 34 do nosso Café com Desbloqueio. E amanhã nós vamos para a nossa aula 8 dessa jornada. É 8? Acho que é 8. Sei lá, menino. Amanhã nós estamos de volta, tá? É 8 sim. Amanhã nós estamos de volta e amanhã nós vamos falar sobre o quê, hein? Paz. Até amanhã. Bom dia pra você. Vá lá no Instagram. Se você não tá na comunidade, entra aí. Parte de ser teimoso, irmão. Parte de ser teimoso. Tchau. Até amanhã.